Senhor presidente, colegas parlamentares, eu ocupo a tribuna dessa casa, nesta tarde de terça-feira, para anunciar o desastre que, por tantas vezes, aqui eu já ia pré-anunciando. Não só este deputado fazia este alerta ao Brasil, como tantos outros que têm um mínimo de noção econômica e de equilíbrio dos gastos públicos e responsabilidade do dinheiro público vinham alertando esse governo. Eu sempre dizia que o governo do PT sempre fez com muita competência a oposição ao governo passado do PSDB, mas se demonstrava muito inábil para governar um país, se mostrava muito inábil ao gastar o dinheiro público dos contribuintes que hoje são submetidos a uma das maiores cargas tributárias do mundo. Por que não dizer que o brasileiro paga algo em torno de 37% do PIB, e dentre os 30 maiores países com carga tributária do mundo, o Brasil é o último em relação à carga tributária e serviços prestados em retorno, serviços públicos prestados. Pois nós chegamos ao desastre, senhor presidente. Infelizmente, eu tenho aqui que ocupar essa tribuna para alertar por mais uma vez, mesmo diante de uma crise nunca antes vista nesse país. A economia brasileira recuou 0,2% no primeiro trimestre desse ano. E em 12 meses, a queda do PIB já é de 0,9%. Dos 12 subsetores que compõem o Produto Interno Bruto, apenas 4 entre os 12 subsetores registram alta. O Globo, o jornal Globo, já anuncia que o segundo trimestre terá uma redução de crescimento da economia da ordem de 1,6%. Na lista dos 33 países que divulgaram o PIB no primeiro trimestre, o Brasil só não ficou pior do que a Rússia e a Ucrânia em relação ao primeiro trimestre. Até a Grécia, que é um país que estava numa grande recessão, todos diziam que a Grécia tinha quebrado. A Grécia já possui uma recuperação da sua economia e teve um crescimento de 0,1%. Mas pelo menos já é um crescimento diferente do Brasil, que teve uma redução, um recuo da sua economia da ordem de 0,2%. Os jornais da imprensa nacional já noticiam aos 4 cantos a quebradeira da economia brasileira. O Estadão diz: PIB teve o pior resultado em 25 anos. A Folha de São Paulo, coexistência de uma recessão em andamento, com queda de desempregos e salários e a inflação mais elevada desde 2003. Consumo das famílias cai em 1,5%, primeira queda desde 2008. Em 12 meses, consumo das famílias cai 0,9%, primeira queda desde 2003. Indústria de transformação cai em 7%, maior queda desde o terceiro trimestre de 2009. Energia e água, menos 12%, maior tombo desde 2001, ano do racionamento. Em que eu lembro, senhor presidente, quando eu falo do racionamento, da incompetência desse governo. Não desculpe essa palavra, incompetência, mas é um governo incompetente. Incompetente porque a atual presidente da República, ela foi ministra de Minas e Energias. Essa mulher, no mínimo, essa senhora, no mínimo, deveria conhecer a pasta de energia. Devia entender que a matriz do Brasil, a matriz energética do Brasil, ela é hidráulica. Nós, a todo ano, temos seca. Se temos seca, temos baixos índices pluviométricos, ou seja, temos queda nos índices das hidrelétricas, ou seja, nós saberíamos que não iríamos conseguir gerar energia em excesso. A energia renovável no Brasil não é uma realidade porque as linhas de transmissão das eólicas não estão concluídas. Ou seja, ela deveria supor que a energia elétrica teria que ser suprida se aumentasse o volume de consumo na energia mais cara e mais poluente, que é a energia térmica.
Mas o que ela fez? Para jogar para a plateia, para dizer que tinha um governo vitorioso nunca antes visto nesse país. Reduziu o valor da energia, aumentando o consumo, ou seja, aumentou o consumo, caiu a quantidade de energia suprida à população. Nós tivemos, estamos tendo reajuste até 40%. E por que não dizer da incompetência quando segurou o preço da gasolina para segurar o valor da inflação e maquiar uma situação cometendo estelionato eleitoral para tentar ganhar uma eleição em 2010? Maquiou a situação econômica do país, fingindo que não havia inflação ou segurando a inflação do Brasil para que pudesse obter êxito na eleição, estelionato eleitoral. Então, qual a realidade após a eleição e o segundo mandato da presidente Dilma? Uma inflação que já está prevista em 8,39%. Inflação que é suportada pelo povo brasileiro, pelo pai e mãe de família. Esta inflação é que a presidente deveria ter demonstrado da sua falta de competência de administrar o país no ano passado, para que o povo brasileiro entendesse o que vinha pela frente. Assim como a taxa de desemprego no país, no primeiro trimestre desse ano, já bateu em 7,9%. E é muito triste, e o que infelizmente o meu estado, o Rio Grande do Norte, é líder em desemprego no país, com mais de 11% de desemprego. Enfim, a incompetência quebrou a economia brasileira. A quem vai a conta desse desastre? Ao governo federal, que equipa 39 ministérios na esplanada dos ministérios? Ao governo federal, que contrata e tem 113 mil cargos comissionados? Ou que menos deveria pagar essa conta, que é o povo brasileiro? Que é o aposentado, o pensionista e a viúva? Não. O governo federal, por mais uma vez, mostra a sua insensibilidade e a sua incompetência ao jogar a conta no bolso do trabalhador e na vida, no cotidiano, no dia a dia das famílias brasileiras, quando tem a indignidade de propor 2 medidas provisórias que corrigem a pensão por morte, o seguro-desemprego, o auxílio-doença. É uma incompetência para gerar a crise e é uma incompetência para tirar o Brasil da crise. O programa, senhor presidente, Minha Casa Minha Vida desse governo que apostou no consumo, em vez de apostar no investimento no país, já começa a reduzir também o próprio recurso para o consumo do brasileiro. Até o momento, as prefeituras, vamos falar do programa Bolsa Família, até o momento, as prefeituras e estados não receberam nenhum repasse referente a 2015 do governo federal para a gestão do programa Bolsa Família. Em fevereiro e abril ocorreram repasses, mas foram referentes ao ano de 2014. Algumas prefeituras já realizaram corte de funcionários ligados ao programa. O orçamento de 2015 prevê 535 milhões de reais para apoiar a gestão descentralizada do programa. Destes, 490 milhões, ou seja, 91%, já foram empenhados, ou seja, deverão ser repassados aos estados e prefeituras, mas, na verdade, nenhum centavo foi efetivamente repassado às prefeituras e estados até o momento. E como vai o programa Minha Casa Minha Vida? Um sonho de tantos brasileiros que acreditaram nas palavras vazias e mentirosas do governo do PT. Os recursos disponíveis para este ano já foram reduzidos em 7 bilhões de reais, ou seja, tiveram uma redução de 36%, passando para 13 bilhões. O governo apresenta dificuldades em repassar recursos para os contratos já assinados com as construtoras, bem como para repassar à Caixa Econômica Federais os valores devidos. É uma quebradeira generalizada, senhor presidente, Brasil afora. Eu vou trazer a situação do meu estado, do Rio Grande do Norte. Já são 7 construtoras com atrasos nos repasses. 7 construtoras que têm demitido e algumas delas quebrado por falta de compromisso do governo federal. Um governo que eu volto a dizer, senhor presidente, que mantém 39 ministérios, que mantém 113 mil cargos comissionados, que não teve a coragem de demitir um cargo comissionado
comissionado ou de reformar a esplanada dos ministérios para economizar e não sacrificar, punir o povo brasileiro, o trabalhador, o pai e mãe de família. E para ser rigoroso com o meu tempo, eu quero aqui deixar um alerta e dizer que eu não sou adivinho. Eu apenas tenho um mínimo de sensibilidade, como tantos outros que fizeram isso nessa tribuna, de dizer que com a condução que este governo está dando à economia brasileira, o povo brasileiro só tem a cada dia a perder. Ou muda o rumo da condução da nossa economia, ou este governo vai maltratar aqueles que antes gritaram o nome do seu partido, que antes gritavam o nome dos seus candidatos, e hoje que lotam as galerias deste plenário para dizer que o PT deixou de ser partido dos trabalhadores e se transformou no partido dos traidores. Traidores dos trabalhadores brasileiros, traidores do povo brasileiro. Muito obrigado.